Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 17 de abril, sexta-feira da oitava da Páscoa do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição de Jesus foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos hoje acompanhando também mais um relato da aparição de Jesus ressuscitado, dessa vez no contexto do dia a dia dos discípulos. Os discípulos, depois da crucificação, da morte do Senhor e depois já de alguns relatos da aparição, Jesus já havia aparecido, portanto, a eles, tanto que o Evangelho fala de uma terceira aparição, eles voltaram ao dia a dia da vida deles. E vejam, aqui voltaram ao dia a dia e, novamente, Jesus, nesse contexto de pesca, faz com que a abundância possa acontecer diante daquela restrição de peixes, poucos peixes. E, portanto, meus irmãos e irmãs, vejam, Jesus realmente aparece nesse contexto da vida do dia a dia dos discípulos. Eles estavam pescando e não conseguiam apanhar nada. Quando Jesus apareceu, ele, portanto, fez com que, de fato, pudesse acontecer o milagre dessa pesca. Assim, meus irmãos e irmãs, podemos pensar hoje também que Jesus pode aparecer no dia a dia, no contexto de nossa vida. Jesus pode aparecer sempre por meio, como eu dizia já há alguns dias, ele pode aparecer por meio de uma palavra, por meio de um gesto, de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço, sendo que nesse período agora não podemos fazer isso de uma forma como nós somos acostumados a fazer, mas mesmo assim, quantas palavras hoje bonitas, quantas mensagens nós recebemos, quantas coisas podem nos ajudar a poder compreender que o Senhor está presente no nosso dia a dia. Está presente também nesse contexto. Vejam, muitos ficaram preocupados sobre como celebrar a Semana Santa, como celebrar a Páscoa, de uma forma diferente, sem povo. E vejam, tanto o Papa Francisco e também muitos ao redor do mundo que lembraram que, independente da situação que nós estamos vivendo, onde tem a presença de Jesus, não existe nenhum tipo de bloqueio, resistência ou restrição que possa nos fazer viver e celebrar com intensidade tudo aquilo que eu vivo na minha vida e, sobretudo, a presença dele. Portanto, meu irmão, minha irmã, deixemos que o Senhor possa continuar falando no dia a dia de nossa vida. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Factorem celi et terra,